Você tomou um pé na bunda, tá desesperado ou desesperada porque você não sabe o que fazer. Essa dor, ela tá te corroendo, não tem remédio pra ela, você tá se sentindo aí angustiado ou angustiada. Então eu quero que você assista esse vídeo até o final, sem passar ele, prestando atenção em cada coisa que eu vou te falar. Porque muitas pessoas não sabem, mas quando a gente termina um relacionamento, essa dor que a gente sente é como se a gente vivesse um luto, tá? Que a gente costuma chamar de luto amoroso. E esse luto amoroso, ele tem algumas fases, né? Então, quando a gente termina um relacionamento, a gente passa por algumas etapas. E é bacana que você assista esse vídeo, que você consiga se identificar, saber em qual etapa você tá. Porque a partir do momento que a gente consegue saber, poxa, por qual etapa do luto amoroso eu tô passando? Você descobrindo qual etapa que você tá, você consegue lidar melhor com as suas emoções. E eu tenho certeza que eu vou conseguir te ajudar. Se você não me conhece, eu me chamo Joyce Gumiero, sou terapeuta tântrica, coach de relacionamento e sexualidade e também tenho uma clínica de massagem. Então, se você quiser conhecer, agendar um horário comigo, conhecer os meus treinamentos que servem justamente para conectar as pessoas, para trazer mais intensidade para a relação, mais amorosidade, eu vou deixar o link ali, ó, na descrição e no primeiro comentário. Então, vamos lá agora que eu quero te mostrar quais são as fases desse luto amoroso que você tá passando e te ajudar a passar por todas elas, que eu tenho certeza que no final desse vídeo você vai estar sentindo aqui, ó, um calorzinho, você vai estar se sentindo bem melhor. Vem comigo. Eita porra! Terminar já é uma dor lascada, ainda mais se no nosso término teve algum motivo mais específico, às vezes como uma traição ou falta de amor. Então é muito importante, eu sei que às vezes você tá assistindo esse vídeo, você tá sofrendo, você tá depressivo ou depressiva, você não quer mais saber de ninguém na sua vida. Então, tudo isso, todas essas reações que a gente tem, todas essas emoções, elas são muito normais quando tem um rompimento de um relacionamento, de um casamento ou de um namoro. E tem pessoas que elas sentem uma dor maior e outras que sentem uma dor menor. Então, a primeira etapa de quando a gente tá passando pelo luto amoroso é a fase da negação. Como que é a fase da negação? Pra saber, eu vou falar algumas frases que passam aí pela nossa cabeça pra você saber se às vezes você não tá já nessa fase. Que é o quê? É você não aceitar, você começa a pensar assim, não é possível que isso esteja acontecendo comigo. Aí você vira e fala, mas e se eu esperar mais tempo? Será que ele não vai voltar? Ou ela? Tudo vai voltar ao normal? Vai se resolver? Aí depois você já começa a pensar, ele ou ela não sabe o que tá perdendo. Então a pessoa, né, a gente começa a negar, a gente nega aceitar que o relacionamento acabou. A gente começa a ficar, não, mas não, isso não. É a fase da negação. Então essa geralmente é a primeira fase, quando a gente não consegue aceitar de jeito nenhum que acabou. Uma perda de tempo. Perda de tempo. Aí quando começamos a aceitar essa situação, aceitar o fim aos poucos, aí começa a vir uma outra fase, que é a fase da raiva. Sabe aquela fase, às vezes você pode estar até passando por essa, que é a fase da raiva, que é o momento em que começa aquelas brigas do ex-casal. Um começa a querer tirar a satisfação do outro, às vezes você liga, você manda uma mensagem, você quer saber por quais motivos, por que isso aconteceu, por que a pessoa não te falou antes, que levou essa pessoa a ter essa determinada atitude. Você começa a fazer acusação, a pessoa te acusa, te xinga, vocês começam a lavar aquela roupa suja, cada um joga um monte de coisa um na cara do outro, devolve presente, rasga cartinha, queima foto, que é a fase da raiva, né? Que geralmente primeiro é a negação, depois vem a raiva. Aí depois que a ficha cai, que é quando a gente começa a entender, passou essa fase que tudo realmente acabou. Aí você começa a pensar várias maneiras mirabolantes de resolver os problemas que levaram o quê? Ao final dessa relação. Pra você tentar tomar essa relação, né? Então você tá ali naquela fase da barganha. Ai, se eu tivesse uma oportunidade eu faria tudo diferente. Nossa, eu faria qualquer coisa pra mudar. Se ele me aceitasse ou se ela me aceitasse. Não, daqui pra frente eu me comprometo que se você voltar comigo eu nunca mais vou fazer isso.
me dá, por favor, uma chance de ser diferente, só uma chance. Bom, nessa fase acontece o quê? Muitas promessas, principalmente do nosso comportamento, pra ter de volta o quê? O nosso ex. Então a gente começa a prometer várias coisas, tanto as mulheres quanto os homens. A gente tá naquela fase da barganha. Vamos fazer uma troca? Ó, eu prometo ser assim e você volta comigo. Então essa é uma fase que você começa a barganhar, você começa a entrar em desespero, né? Tipo, você quer fazer, por favor, me dá uma chance, uma oportunidade, aí você começa a ficar sem saber o que fazer. Pô, cara, de novo, cara! Pô, cara! Aí depois que você passa pela fase da barganha, que eu acredito que é a fase assim que depois, lá na frente, você fica falando, não acredito que eu fiz isso. Quando você percebeu que você teve insucesso total nessa fase, tá? Aí começa, a pessoa não te quer. É a fase que você, tipo assim, da barganha. Tentei de tudo, a pessoa não me quer. E aí chega o quê? A fase da depressão. Que aí começa a surgir aquele sentimento de culpa, sabe? Você se sente culpada pelo que aconteceu. Você começa a ter aquele desapreço por você, aquela angústia, aquele desânimo. Você começa a falar, por que eu fui fazer isso? Meu Deus do céu. Começa a dar aquele nó na garganta. Eu tô falando tudo isso pra vocês porque eu sei exatamente o que vocês estão passando, porque eu já passei por isso e é muito importante a gente observar todas essas fases. Nessa etapa, tudo faz lembrar o ex ou a ex. Você vê um casal na rua, ai meu Deus, um casal de velhinhos de mão dada, ai, podia ser a gente. Sente um cheiro de um perfume, ouve uma música, vai num lugar que você já tinha ido com ele ou com ela. Tudo, absolutamente tudo nessa fase te lembra o seu amor, o seu ex-amor. Então aí você fica naquela fase depressiva, se culpando. E aí, por fim, a última fase, que é a que demora mais, gente, é a fase da aceitação. E essa fase, ela não acontece do dia pra noite. Ela vai acontecer aos poucos. E o primeiro passo pra fase da aceitação chegar é você aceitar a realidade, tá? Se você não aceitar a realidade, essa fase vai demorar muito. Porque essa fase, ela vai permitir, tá? Ela vai te libertar dessa dor, ela vai fazer com que você consiga seguir em frente. E não é fácil chegar nessa fase. Eu acredito que seja a mais complicada, porque você tem que realmente aceitar. Mas é possível, tá? E nesse momento que você percebe que isso é possível você recomeçar, é possível você ser feliz em outro relacionamento, ou é possível você ser feliz sozinha, é que realmente você começa a perceber que realmente acabou. Ali, quando tem aceitação, você vê que acabou, você não insiste mais, você não quer mais, você não quer nem alimentar essas esperanças dentro de você, porque você sabe que isso vai te machucar. E também eu quero ressaltar o quê, gente? Que cada pessoa, ela vai vivenciar o término de uma forma diferente. Então, às vezes, um amigo ou uma amiga sofre de um jeito, aí você olha para uma pessoa, a pessoa tá sofrendo de outro. Então, não necessariamente também você vai passar por todas essas fases. Às vezes vai passar por uma fase, duas, do fim do seu relacionamento. Tem pessoas que passam por todas as fases, desde a negação, desde a aceitação, barganha. Então, assim, negação, depressão, cada pessoa, ela sente de um jeito. Não tem uma regra, não existe um padrão. Mas o importante, de verdade aqui, é o quê? É você conseguir superar esse término e conseguir também recuperar o quê? A sua autoestima. Porque se você não tiver autoestima, provavelmente você não vai conseguir seguir em frente, você não vai conseguir se amar em primeiro lugar, nem é amar outra pessoa, mas é você se recuperar, porque acaba isso também trazendo o quê? Um trauma. Então é muito importante que depois, quando você passar por todas essas fases, ou então você já tá aceitando, a melhor coisa é o quê? Você cuidar da sua autoestima. Para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou deixar aqui, vou arrumar aqui, o card onde você pode assistir um outro vídeo, que é justamente nesse outro vídeo que você já passou por todas as fases, você já aceitou, agora você precisa o quê? Recuperar a sua autoestima. E nesse vídeo eu vou ensinar você como você vai fazer isso, ó, rapidamente. Se gostou, compartilha, se inscreva, comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, se você assistiu até o final e se ele fez sentido pra você. Um beijo, link lá na descrição de todos os meus produtos e dos meus treinamentos, ou no primeiro comentário.